pecado imperdoável é um tema que gera muita curiosidade e até medo em muitas pessoas. A ideia de um pecado que não pode ser perdoado parece assustadora, não é mesmo? E diante disso, surge uma grande pergunta: será que já cometi esse pecado sem saber? Ou pior, será que estou correndo o risco de cometê-lo e não tenho mais volta? Essas questões são comuns, principalmente quando se fala sobre o que a Bíblia diz a respeito do pecado imperdoável. Neste vídeo, vamos explorar o significado desse pecado e buscar entender, de forma clara e objetiva, o que Jesus quis dizer quando falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que é um pecado difícil de cometer ou é algo mais simples de entender? Afinal, como podemos ter certeza de que, se estivermos sinceramente arrependidos, estamos livres do risco de cometer esse pecado? Vamos analisar as passagens bíblicas e entender o contexto em que esse conceito aparece para que possamos aplicar isso de maneira prática em nossa vida espiritual. Prepare-se para desmistificar esse conceito e ver que, apesar do medo que muitas vezes o rodeia, a graça de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer, desde que estejamos dispostos a reconhecer nossos pecados e buscar o perdão com um coração arrependido. Vamos então mergulhar nesse tema e trazer clareza sobre um dos tópicos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. O pecado imperdoável, também conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma questão complexa e muitas vezes mal interpretada. Em vários momentos da Bíblia, especialmente nos Evangelhos, Jesus menciona esse pecado como sendo algo que não pode ser perdoado, e isso gera bastante confusão. Quando olhamos para essas passagens, é importante entender o que Jesus estava realmente dizendo e em que contexto ele fez essas afirmações. A primeira vez que o pecado imperdoável é mencionado encontra-se em Mateus 12:30 e 1-32, onde Jesus afirma: "Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados para os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro." O que isso quer dizer? Aqui, Jesus faz uma distinção clara entre o pecado contra ele, que pode ser perdoado, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não pode. O pecado imperdoável está relacionado a uma rejeição consciente e deliberada da obra do Espírito Santo, que é quem convence as pessoas do pecado e as direciona para Cristo. Quando alguém chega ao ponto de resistir e rejeitar de forma contínua a ação do Espírito, fechando o coração para a transformação divina, essa pessoa está se colocando em uma posição onde o perdão se torna impossível. Isso não significa que Deus não queira perdoar, mas sim que a pessoa, ao persistir nessa postura de rejeição, impede que o perdão aconteça. O pecado imperdoável, portanto, não é cometido por um erro momentâneo ou por palavras impulsivas, mas por uma atitude persistente e obstinada contra a verdade e a ação de Deus, levando à negação completa da salvação oferecida por meio de Jesus. É esse tipo de resistência ativa ao Espírito Santo que caracteriza o pecado imperdoável. E ao entendermos isso, vemos que não se trata de algo que qualquer um de nós cometa por acidente, mas sim de um estado de dureza de coração, onde a pessoa escolhe deliberadamente rejeitar a graça e o perdão de Deus. Para entendermos de forma mais clara o conceito do pecado imperdoável, é fundamental que consideremos o contexto bíblico em que Jesus falou sobre esse tema. As passagens que mencionam a blasfêmia contra o Espírito Santo aparecem em momentos específicos de conflito entre Jesus e as autoridades religiosas de sua época. Em Mateus 12, por exemplo, Jesus está respondendo a acusações feitas pelos fariseus que estavam atribuindo às obras poderosas que ele realizava, curas, expulsão de demônios e outros milagres, a ação de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aqui Jesus está mostrando que essa acusação não só é absurda, mas também é perigosa. Ao atribuir a obra do Espírito Santo a forças demoníacas, os fariseus estavam fechando seus corações à verdade de Deus. Eles não estavam apenas desacreditando Jesus como Messias, mas estavam resistindo deliberadamente à revelação divina, que era transmitida por meio do Espírito Santo. Além disso, em outras passagens, como em Marcos 3:28-30, Jesus se refere a esse pecado como algo relacionado ao endurecimento do coração e a recusa em reconhecer a autoridade de Deus. Essa recusa não é algo temporário ou passageiro, mas uma decisão consciente e deliberada de persistir na oposição a Deus, a ponto de se tornar irreversível. Quando alguém chega ao ponto de chamar a obra do Espírito de maligna, o coração se torna tão endurecido que se afasta da possibilidade de arrependimento. Por isso,
A ênfase no contexto bíblico é muito importante para entender a gravidade do pecado imperdoável. Ele não é uma falha momentânea ou um erro cometido sem intenção. É, ao contrário, um estado de espírito contínuo e obstinado que se recusa a reconhecer a obra redentora de Deus e se posiciona contra a sua ação transformadora, especialmente o Espírito Santo, que é aquele que convence o ser humano do pecado e o conduz ao arrependimento. A resistência constante e deliberada ao Espírito, portanto, é o que torna esse pecado imperdoável. O pecado imperdoável, frequentemente referido como a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um tema complexo e profundo. Para compreender sua natureza, é essencial observar que o conceito está ligado à rejeição consciente e persistente da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo é quem convence o ser humano de seu pecado, mostra o caminho do arrependimento e guia a todos para uma transformação interior através da graça divina. Quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não está se referindo a um erro pontual, mas a uma atitude contínua e deliberada de oposição a Deus. A natureza desse pecado é, portanto, um endurecimento do coração e uma resistência obstinada ao arrependimento. Esse pecado não é sobre um ato específico ou uma falha momentânea, mas sim sobre uma escolha persistente de afastar-se da graça de Deus, recusando a atuação do Espírito Santo, que busca transformar e restaurar a pessoa. Ao rejeitar o Espírito Santo, a pessoa não só se recusa ao perdão, mas também se coloca em uma posição em que não há mais espaço para a reconciliação, porque o próprio coração se torna insensível à convicção de pecado e à necessidade de arrependimento. A resistência ao Espírito Santo impede que a pessoa experimente a renovação espiritual, que só pode vir através do arrependimento genuíno e da aceitação da graça divina. É importante entender que, apesar de ser chamado de pecado imperdoável, isso não significa que qualquer pessoa que cometeu esse pecado esteja irremediavelmente perdida. O conceito está relacionado à ideia de que, ao persistir em rejeitar o Espírito Santo, a pessoa se afasta cada vez mais da possibilidade de arrependimento, tornando sua condição espiritual irreversível. A gravidade desse pecado é justamente o endurecimento do coração, que impede qualquer movimento em direção ao perdão e à transformação. Embora o pecado imperdoável seja descrito como uma resistência persistente ao Espírito Santo, é fundamental entender que a Bíblia ensina que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente. Através das Escrituras, podemos ver a imensa misericórdia e o amor de Deus para com os seres humanos. O perdão de Deus é um tema central, e Ele constantemente oferece uma nova chance para aqueles que se arrependem, não importa quão grande tenha sido o pecado. Jesus mesmo disse em Lucas 15, através da parábola do filho pródigo, que Deus se alegra com o arrependimento sincero de um pecador. Isso demonstra que, enquanto houver disposição para se voltar para Deus, haverá perdão. O perdão não é algo que podemos conquistar, mas é dado pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, que pagou o preço por nossos pecados na cruz. No entanto, o conceito de pecado imperdoável nos lembra que existe um ponto em que, se a pessoa continua rejeitando a graça de Deus, ela se coloca em uma posição onde, de fato, o perdão não pode mais ser alcançado. Isso ocorre porque o perdão exige um coração contrito e disposto a se submeter à obra do Espírito Santo. Se uma pessoa deliberadamente e constantemente se afasta dessa obra, não há mais um caminho de arrependimento possível, pois ela já se desconectou da fonte de perdão, que é Deus. Portanto, a Bíblia nos ensina que enquanto a pessoa tiver a capacidade de se arrepender e buscar a Deus, há sempre a possibilidade de perdão. O pecado imperdoável, em última análise, está relacionado à escolha contínua de não ouvir o chamado de Deus para o arrependimento. Isso não é um reflexo da falta de desejo de Deus em perdoar, mas sim da rejeição contínua e voluntária da única fonte de perdão, o Espírito Santo e a graça de Cristo. O ensino sobre o pecado imperdoável nos desafia a refletir sobre nossa própria relação com Deus e o papel do arrependimento em nossas vidas. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus não apenas oferece perdão, mas também nos chama a viver de acordo com sua vontade, em comunhão com Ele. O pecado imperdoável serve como um alerta para a gravidade de rejeitar o Espírito Santo, a presença divina que nos guia ao arrependimento e à transformação. Ele nos convida a examinar nossos corações e a avaliar se estamos realmente abertos à sua graça ou se estamos endurecendo nossos corações contra a sua voz.
Esse entendimento sobre o pecado imperdoável também nos ensina que a verdadeira liberdade está em uma vida de arrependimento contínuo e de intimidade com Deus. O arrependimento não é um evento isolado, mas uma prática diária de nos voltarmos para Deus, reconhecendo nossas falhas, buscando sua orientação e entregando-nos à sua misericórdia. Jesus, em sua vida e ensinamentos, nos mostra o caminho para viver essa relação. Ele nos ensina a não persistir no erro, mas a buscar a restauração e a transformação. Além disso, devemos aprender a depender completamente do Espírito Santo, que é o agente de mudança em nossas vidas. Ao rejeitar o Espírito, estamos essencialmente fechando as portas para a comunhão com Deus e para a transformação que Ele deseja realizar em nós. Portanto, viver em sintonia com Deus significa estar em um processo contínuo de abertura ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos corrija, nos ensine e nos conduza. Ao final, o pecado imperdoável não deve ser visto apenas como uma ameaça, mas como um convite para avaliarmos nossa postura diante de Deus. Ele nos desafia a manter um coração contrito, sensível à sua direção e a viver uma vida de arrependimento constante. Com isso, podemos desfrutar da paz que vem da comunhão com Deus e da certeza de que, enquanto buscarmos a sua presença, Ele estará sempre disposto a nos perdoar e nos transformar.